Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Senhoras e senhores, estamos no ar. Este é o nosso Inédita Pamonha de toda quinta-feira. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e da Insider. Eu queria aproveitar para agradecer todos os nossos apoiadores que, em número de mais de 1 milhar, tornam tudo isso possível e até apetecível. Muitíssimo obrigado, sempre agradecido. Olha, nós estamos no Édipo Rei. No Édipo Rei, a história é de Édipo ou Edipo, dependendo se você é proparoxítono como um grego ou paroxítono como um romano latinizado. O certo é que Édipo Rei, eu deveria falar Edipo porque gosto de falar Heraclito, mas eu acho que Édipo está muito marcado, né, na nossa cultura, como Édipo ficará assim mesmo, Édipo. Aquele que tem os pés, alguns dizem inchados, outros dizem defeituosos, outros traduzem por tortos, né? Tudo isso porque na hora de se livrar dele, o serviçal do Laio, seu pai, acabou machucando o pé, causando dano definitivo no pé do recém-nascido Édipo. O certo é que Laio foi avisado que o seu filho o mataria, então assim que nascia um filho, ele mandava matar. E com Édipo não foi diferente, mas no caso de Édipo, o serviçal se apiedou. E aí acabou que Édipo foi parar lá na corte de Corinto, onde se tornou príncipe. Num problema, eu estou retomando, né, porque de uma semana para outra você pode ter esquecido, né? Aí o nosso amigo Édipo, numa festa, foi, sim, ofendido, né? Que ele seria um filho bastardo, aí ele foi se informar, ele recebeu a mesma informação que o pai tinha recebido, né? O pai falou, olha, um filho teu vai te matar e ainda vai casar com a tua mulher, e no caso de Édipo, ele foi avisado, você vai matar seu pai e vai casar com a sua mãe. Então, claro, Édipo, ele absolutamente atormentado com essa história, ele foge de Corinto para evitar que isso acontecesse, sem saber que os pais de Corinto eram pais adotivos, né? E ele vai, então, em direção a Tebas. E lá em Tebas, no caminho para Tebas, né, ele encontra uma caravana de alguém que queria passar na frente dele. Difícil saber, mas havia ali um direito de quem passa primeiro, uma disputa, né, pelo direito de passar primeiro. E não houve muita diplomacia, não. Saíram para a briga, mais ou menos como acontece muitas vezes ainda hoje. E então a primeira parte da profecia se realiza e Édipo mata Laio, seu pai, sem saber, naturalmente. Se dirige a Tebas. Tebas está atormentada por uma peste e a solução da peste era resolver o enigma da esfinge. Édipo resolve o enigma da esfinge e, com isso, ele é o triunfador. Ele é quem liberou Tebas da peste da esfinge e, com isso, ele assume o trono e esposa a rainha Jocasta, que, claro, sem que ele soubesse, é sua mãe. Preciso lembrar, para aqueles que acham isso um pouco difícil de imaginar, antigamente se paria muito cedo, então vamos arriscar aqui que Édipo tivesse 18 anos e Jocasta 30. Uma mulher bem cuidada, uma mulher bonita, uma mulher bacana, uma mulher jovem, uma mulher da corte. Não é nada agressivo, não. E Édipo, então, tem um governo muito auspicioso.
um novo cenário de perturbação faz com que Édipo procure Tiresias para saber sobre a sua origem, né? E aqui é que eu queria jogar a luz nessa nossa pamonha de hoje, que será mais curta porque menos cheia de trama e mais cheia de introspecção, né? Tiresias, o adivinho sábio, é procurado por Édipo, o rei, para que este conte ao rei sobre a sua origem, né? E aí, o que acontece? Ora, o que acontece é que Tiresias vira para Édipo e diz: é melhor você não saber. E aqui eu queria parar e refletir com você, porque aqui há um elemento fundamental da trama. O sábio Tiresias propõe a Édipo que acontecimentos da sua vida, da vida dele, da vida de Édipo, da vida do rei, é melhor que ele não tome ciência. Ora, isso me faz pensar em muita gente que depois disse coisas semelhantes, né? O pessoal da psicanálise, não? Vamos pegar alguém como Jung, por exemplo, não? Tá cansado de dizer, olha, é melhor, sabe, não abrir todas as gavetas, não abrir todas as portas, não é? O conhecimento sobre si mesmo pode capturar a mente de modo perigoso, de modo danoso. A mente, uma vez capturada pela loucura, ela dificilmente será resgatada. Então, é preciso ter cautela na hora de lidar com a consciência da própria trajetória, com a consciência da própria vida. Ora, isso aqui nos permite uma grande discussão sobre o conhece-te a ti mesmo, né? Quer dizer, claro, o que é o ti mesmo que o templo de Apolo manda conhecer? Então, sempre se poderá argumentar que esse ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, o alto do autoconhecimento, tem a ver com traços de natureza que nos são essenciais, que nos são inatos e que não tem a ver com a nossa trajetória, não tem a ver com os acontecimentos da vida, não tem a ver com as ocorrências, mas nós poderíamos sempre argumentar que esse ti mesmo, ele vai sendo esculpido enquanto potencialidade, enquanto possibilidade de vida, ele vai sendo esculpido na atualização, né? Na experimentação, ao longo das experiências. Então, é claro que o que vai nos acontecendo acaba integrando o ti mesmo. O que vai nos acontecendo acaba fazendo parte do que somos. O que vai nos acontecendo na estrita atualidade vai interagindo com aquilo que éramos até então e vai nos transformando de tal maneira que o nosso ser maior de agora, ele resulta do que sempre fomos, mas do que também experimentamos ao longo da vida. Imagine que você tenha uma grande frustração, e a consciência dessa frustração, vamos assim dizer, pensar sobre essa frustração te faz muito mal, né? Te apequena, te despotencializa. Então você tenta não se manifestar sobre isso. Eu diria mais, algo em você vai expulsar esse acontecimento da sua consciência, né? Então essa força que muitos chamam de recalque vai expulsar da consciência aquilo que entristece profundamente, aquilo que devasta. É uma estratégia de conservação de si. Ora, esse elemento expulso da consciência, ele continua causando de onde estiver.
Não é porque você expulsou da consciência que aquele elemento foi completamente higienizado. Não, ele continua ali, só que do lado de fora. E ele vai participando decisivamente do modo como você encara as coisas. E o que é mais grave, sem que você consiga perceber a sua participação na vida do espírito. Então é claro que o ti mesmo inclui este recalque. O ti mesmo inclui essa exclusão, né? Esse excluído. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Ora, nós temos aqui um aparente enfrentamento entre a plena consciência de si e da história da vida, a plena consciência do que foi nos acontecendo e o modo como esses acontecimentos se aninharam no nosso ser, né, ajudando a definir esse construto que vai sendo esculpido encontro a encontro, ou então a ideia de que nem tudo deve ser conhecido. Haverá quem sugira que isso tem a ver com a sabedoria grega do nada em excesso. Tudo é moderado, inclusive o conhecimento de si deve ser moderado. Ele não pode ser cabal e completo porque o pleno conhecimento de si pode ser devastador, pode ser destrutivo. Então, Tiresias, ele dirá, é melhor não saber. Ora, o que faz Édipo? Faz prevalecer a sua condição. Qual é a sua condição? A de rei. E isso significa o quê? O poder. Então, o nosso amigo Édipo, ele vai constranger Tiresias a falar. Ele vai obrigar Tiresias a falar. Ele constrange Tiresias, que vira e diz, bom, já que é assim, eu por mim não falava não. Mas já que você insiste tanto, saiba que você matou seu pai e esposou-se com a sua mãe. Portanto, você fez duas coisas terríveis. Quando você saiu de Corinto para ir para Tebas, para evitar realizar a profecia, você, sem saber, estava indo em direção à profecia, que se impôs inexoravelmente. Então aqui você tem um elemento fundamental, né, da trama. Tiresias se nega a falar e só fala porque foi obrigado. E aí então Édipo, ele se mutila, ele determina a própria cegueira, ele vaza seus olhos. Ora, é muito interessante porque tem a ver com o fato dele não ter enxergado o óbvio, né? Nessas histórias, invariavelmente, o castigo tem muito a ver com o pitoresco da condição. E aí, você fica com isso na mão. Será que é fundamental saber tudo sobre si? Ou será que é melhor ignorar algumas coisas? Não. Eu sempre fiquei muito intrigado com crianças que foram adotadas e que, por exemplo, ainda têm seus pais biológicos vivos,
mas que sempre acreditou que os pais adotivos fossem os pais biológicos, né? E eu sempre me perguntei até que ponto o cabal esclarecimento dessa situação é potencializador. E eu só posso concluir que em muitos casos é, mas em muitos casos não é. Por isso, essa história remete todo um problema à sua discussão pessoal. Não se trata aqui de impor uma solução, mas de apresentar um problema. O que é que você acha? Existem coisas que é melhor não saber? É claro que a ignorância é um problema, a ignorância é uma falta, a ignorância é negativa, mas a consciência do que é devastador, a consciência do que é muito ruim, consciência do que é péssimo, também é negativa. Então, nós estamos diante de dois males e estamos tentando encontrar o mal menor entre a cabal consciência dos episódios da própria trajetória e a ignorância ou a falta de consciência a respeito dessa mesma trajetória. Então, eu queria que você refletisse muito hoje sobre isso. Por quê? Porque, invariavelmente, isso acaba envolvendo a nossa própria vida. E, é claro, esse aspecto é mais um aspecto que a tragédia de Sófocles, Édipo Rei, ela é maravilhosa. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. O patrocínio é de Eastman Chemical do Brasil e da Insider. Você fica bem. A gente volta com Édipo Rei na próxima. Queria agradecer os nossos apoiadores novamente e deixar claro que essas tragédias, elas são menos espetaculares do que a Odisseia, por exemplo, mas elas nos abrem possibilidades de trabalho do espírito, de ativação do pensamento que são muito especiais. Por isso, você deve dar a elas esse crédito. Elas integram a nossa cultura ocidental. Elas são fundamentais, né, na hora de construir esse gigantesco edifício que compõe a nossa cultura ocidental. Então, vale a pena dar a ele um crédito. Eu espero que você fique bem. A gente se fala quinta que vem. Um beijo grande. Se gostou, convida alguém para ouvir também. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.